pessoal, para a nossa aula de geografia, nós vamos usar o livro 4. São duas páginas, 257 e 258. Vamos lá? Vamos falar sobre reciclagem. Vamos colar em prática os 5 R's? O que são os 5 R's? Vocês sabem? Quem já sabe, ótimo, vai relembrar. Quem não sabe, vai saber agora. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Repensar os hábitos de consumo e descarte. Então, evite o desperdício de alimentos, só coloca no prato o que você vai dar conta de comer, né? Não vamos gastar mais do que a gente precisa. Use produtos de limpeza biodegradáveis. Isso é uma dica para as mamães, né? Dá preferência para produtos de limpeza biodegradáveis. O que é isso? Que são com melhor absorção, que não prejudicam o meio ambiente, tá? Adquira produtos recicláveis ou produzidos com matéria-prima reciclada, durável e resistente. Então, quando você vai comprar alguma coisa, se o material não for muito bom, às vezes você prefere pagar, é baratinho, vou pagar esse aqui porque é baratinho, mas o material você não vai durar muito, você vai ter que comprar outro logo. Aí, às vezes, é melhor você pagar um pouquinho mais e ficar com um produto que dure uma vida, né? Mas vamos dizer assim. Porque você vai estar gastando menos e ajudando o meio ambiente, né? Porque você vai produzir menos lixo, né? Então, tem uma série de vantagens. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Prefiro embalagens de papel e papelão, porque a gente sabe que elas se desintegram com maior facilidade, né, no meio ambiente. Utilize lâmpadas econômicas e pilhas recarregáveis ou alcalinas. Tudo isso, gente, são dicas para a gente realmente ajudar o meio ambiente, né? Repensar os hábitos de consumo e descarte. Então, são coisas que a gente precisa repensar. Esse é um R, né? Para a gente proteger o nosso meio ambiente, prolongar a vida humana na Terra. Então, assim, é produzir menos lixo, certo? Mude seus hábitos de consumo e descarte. Isso é muito importante. A gente precisa repensar em tudo isso. É uma série de atitudes que a gente precisa ter, que a gente precisa tomar e a gente precisa mudar. E isso é para ontem, é urgente. Nosso planeta Terra está precisando de socorro. E assim, a gente sempre fala isso, mas a geração que pode fazer a diferença é a geração de vocês. Então, peguem isso como prática, né? E levem para os familiares, para os amigos, porque é necessário, né? Para os filhos de vocês, quando vocês crescerem, para os netos, para a Terra ter um tempo maior, né, de existência. Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde. Se você sabe que aquele produto prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde, não compra. Então, não usa, né? Evite o excesso de sacos plásticos, embalagens aerossóis e lâmpadas fluorescentes, bem como produtos e embalagens não recicláveis e descartáveis. A gente já tem um exemplo bom disso, são as sacolas plásticas no supermercado, que agora é lei, graças a Deus. E aí a gente não pode mais usar aquelas sacolas plásticas. Quando tem, são sacolas biodegradáveis, né, que se desintegram com maior facilidade, não poluem o ambiente, enfim. Tem toda uma exigência, né, para ser produzida e utilizada. Mas ainda assim, a melhor são as retornáveis, né? Aquelas que a gente compra, aquelas sacolas que a gente leva de casa e usa toda vez que vai fazer compras. Porque ali a gente vai estar produzindo menos lixo, tá bem? Então, ó, já falamos repensar, recusar, 2 R's. Agora, reduzir
o consumo desnecessário. Escolha produtos com menos embalagens, priorizando as retornáveis. Essa questão da embalagem, eu falo até na hora do lanche. Às vezes a gente vai levar um lanche para a escola, aí tem o potinho de plástico, dentro do pote de plástico tem um papel toalha, tem um papel alumínio. Gente, não tem necessidade de tanta embalagem no sanduíche. Se o pote de plástico estiver limpo, coloca o pote de plástico, o sanduíche direto no pote de plástico, né? Não precisa embrulhar. A gente só está jogando dinheiro fora, poluindo o ambiente, produzindo mais lixo. Então a gente precisa ter consciência desse tipo de coisa. Quer botar um guardanapo para poder limpar a boca? Bacana, papel, e rapidinho ele desintegra no meio ambiente. Agora, embalar, não tem necessidade. Coloca num pote de plástico, é o suficiente. Deixa bem limpinho em casa, a gente sabe que a mamãe cuida, né? Deixa limpinho e tal. Bota o sanduíche ali dentro com guardanapinho. Acabou. Não precisa embrulhar. Já é uma atitude que reduz muito, já tem um impacto, né, no ambiente. Leve sua sacola para as compras e adquira produtos a granel. O que é a granel? É que você compra não são industrializados, assim, quer dizer, eles até são industrializados, mas você consegue comprar a quantidade. E aí você compra a quantidade que você precisa, não é embalado, certo? Tem muitas lojas hoje em dia fazendo isso. Aí é mais com grãos, cereais, você vai lá, fala, eu quero 800 gramas. Aí você vai lá e compra 800 gramas, você não precisa de 1 quilo. E aí você bota também, a embalagem também pensando nos 5 R's. Então, assim, ela é toda apropriada. Faça bijuterias, brinquedos e presentes personalizados, reutilizando os materiais. Aquela questão da gente de nos reinventar, né? De usar o que poderia ser uma embalagem ou, sei lá, que a gente assim, antigamente considerava lixo, hoje a gente pode dar uma outra função, um outro significado. Então, a gente pode fazer brinquedo, a gente pode fazer presente, bijuteria, com coisas, com embalagens, né, com materiais que poderiam não ter uma função. É colocar a criatividade e a imaginação para poder reduzir esse consumo desnecessário. E, mais dinheirinho no bolso. A economia agradece. Invente novas receitas e reaproveite de forma integral os alimentos. O que é isso? Para a gente aprender a utilizar o alimento de forma integral. As cascas, as sementes. Então, tem muitas, se vocês colocarem na internet, tem muitas receitas para utilizar todas as partes do alimento, né? A gente fala muito de frutas e legumes. Então, tem muitas que você consegue. Bolo, por exemplo, tem um bolo de banana que você usa a casca e é maravilhoso. O gosto, assim, você não diz que usa casca de banana. E ao invés de você produzir lixo, jogar fora, você está usando para ser um nutriente. E a gente sabe que as frutas, a maior parte dos nutrientes está na casca também, né? Então, a gente está se nutrindo de uma parte boa. Então, é acabar com essa cultura de antigamente errada, né? Buscar o conhecimento, buscar a conscientização. Reutilizar e recuperar ao máximo antes de descartar. Crie produtos artesanais e alternativos a partir da reutilização de embalagens de papel, vidro, plástico, metal, isopor e CDs. Utilize os 2 lados do papel ou monte blocos de papel para rascunho. Uma ideia bacana. Às vezes a gente usa só um lado do papel, do caderno, né, do bloco. Então, utilizar os 2 lados. Então, usou só um lado, faz um bloquinho com o outro lado e usa de rascunho, e usa para estudar, de repente. Então, utilizar sempre os 2 lados do papel. Isso já reduz o consumo, reduz a quantidade de lixo, né?
Doe objetos que possam servir a outras pessoas. Então, quando você não serve mais para você, vai servir para outra pessoa, com certeza. Sempre tem alguém precisando. Então, não joguem fora, não joguem no lixo. Doe. Também é uma atitude muito bacana. Reciclar materiais. Exercite os 4 primeiros R's. E o que restar, separe para coleta seletiva. Por exemplo, embalagens de vidro, plásticos, metais, papéis, embalagens de papelão, isopor, óleo de cozinha usado. Já falei isso com vocês em outra aula, né? Cartuchos de impressoras, pilhas, baterias, CDs, DVDs e radiografias. A reciclagem promove benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é verdade. Então, reciclem, coloquem em ação os 5 R's, ok? Agora, como proposta de casa, no seu caderno você vai escrever com suas palavras um texto explicando os 5 R's. Não precisa ser muito grande, não, um texto pequeno, mas você tem que explicar quais são os 5 R's, qual a finalidade, qual a função dos 5 R's. O que vocês entenderam dessa aula, o que vocês entenderam sobre os 5 R's, tá legal? Qualquer dúvida você pode voltar, assistir novamente esse vídeo, ou você pode ler o seu livro aí, essas 2 paginazinhas, releia com calma e vai refletindo sobre esse assunto, porque isso é muito importante, vale muito a pena. Tá legal? Bom, qualquer dúvida, coloque um recadinho pra gente, né? Um bilhetinho, e a gente tira. Um beijo grande. Tchau, tchau.